Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar falando aqui com vocês. Esse vídeo é para falar um pouco sobre a House. Afinal de contas, o que é a House? Mas antes de eu chegar lá, eu gostaria de falar com vocês, pensar um pouco com vocês sobre algumas características do corpo humano e de edificações. O intuito desse vídeo e de todos que a gente vai gravar nesse canal é que sejam vídeos sem cortes, vídeos contínuos, com erros e acertos, e que a gente traga realmente conteúdos que valham a pena dentro da construção civil e da durabilidade das edificações. Então, quando a gente analisa um corpo humano e uma edificação, a gente pode notar muitas similaridades, né? Eu posso muito bem dizer que os meus pés são minhas fundações, que os meus ossos são minha estrutura, que minha pele é o meu revestimento. Então, isso, a gente faz essa analogia com as edificações, né? Eu posso dizer que a parte neurológica, ela corresponde à parte elétrica e assim por diante. Então, a comparação entre o corpo humano e edificações, ela é extremamente correta, verdadeira e possível. Mas por que que hoje em dia, cada vez mais, nós cuidamos do nosso corpo e cada vez menos das nossas edificações? É tão comum a gente ouvir a seguinte frase: no passado as edificações eram melhores. Vocês já ouviram isso? No passado as edificações eram mais bem construídas, né? Então, hoje se fala muito isso. Eu entendo que o advento da tecnologia nos trouxe a possibilidade de projetar mais facilmente edificações esbeltas, né? Por vezes, essas edificações, quando não são bem analisadas, elas acabam acarretando em fissuração, consequentemente em corrosão, carbonatação, lixiviação, anomalias acontecendo nas nossas edificações, e tudo isso acaba fazendo com que elas fiquem doentes mais rápido, né? Então, mas isso também passa por uma falta de manutenção de proprietários, inquilinos, administradoras, muito possivelmente também porque as construtoras e incorporadoras, quem sabe, não entregam um manual de uso, operação e manutenção para os seus clientes, né? Então, eu sempre digo o seguinte: se eu for aqui numa loja na minha cidade comprar uma torradeira, a torradeira vai vir com um manual de instruções. Se eu vou pagar R$ 100 essa torradeira, vai vir com um manual de instruções. E como é que pode eu fazer muitas vezes o maior investimento da minha vida no imóvel e eu não ganhar nenhum manual que me explique como utilizar isso e manter isso da forma correta, né? Então, a, a realização de um manual, ela é fundamental a ser entregue para o proprietário, para o inquilino, para que ele entenda como manter aquele imóvel dele de uma forma correta e também para respeitar os demais moradores, para que esse prédio, essa edificação, esse imóvel consiga durar por mais tempo. Bom, então o futuro das edificações, ele depende como nós cuidamos delas hoje. As edificações, assim como nós, elas envelhecem e com o tempo elas passam a exigir análises cada vez mais rápidas, precisas e confiáveis. É por isso que nós criamos a House. Um setor essencial, a construção civil é um dos setores mais importantes da sociedade, mas é um setor ainda atrasado. Olhem isso. A construção civil ela investe menos de 1% da receita em inovação, enquanto outros setores ultrapassam 3 a 5%. A construção civil, ela investe em inovação somente mais do que a caça e a pesca. Ela investe menos do que qualquer outro setor da sociedade. E a gente está falando de um setor que ele tem uma importância extrema, ainda mais se a gente falar de Brasil, com um déficit habitacional impressionante. Ao mesmo tempo, outro dado muito, muito, muito alarmante é que um imóvel, quando ele não tem as manutenções adequadas, ele pode desvalorizar até 50%. Imagine o seguinte: imagine que vocês estão procurando um imóvel para comprar. Vocês estão vendo dois imóveis exatamente iguais na frente de vocês. Visitam dois imóveis exatamente iguais. E um deles ele foi bem mantido ao longo do tempo, ele teve as repinturas corretamente, todos os materiais foram trocados, foram reparados adequadamente ao longo do tempo, e foi feito todo um registro dessas manutenções. Ao mesmo tempo, o outro imóvel, exatamente igual,
ele não teve nenhuma manutenção e nenhum registro de absolutamente nada ao longo do tempo. Se eles estiverem no mesmo valor, qual deles vocês vão comprar? Vocês vão comprar, com certeza, aquele que realmente passou pelas manutenções adequadas, né? E tem esse registro. Porque um imóvel que passa por essas manutenções, passa por essa gestão correta, ele vale mais do que o outro. O outro perdeu o valor em virtude disso. E problemas de execução e diagnóstico, eles reduzem drasticamente a vida útil das edificações. O resultado, decisões técnicas equivocadas, retrabalho e perda de durabilidade, impactando diretamente o valor dos imóveis. Bom, então, a House, ela traz uma solução tanto para proprietários de imóveis como para vistoriadores de imóveis, sejam engenheiros, arquitetos, peritos, administradoras imobiliárias. Mas para os proprietários, vejam bem, manutenção ignorada vira desvalorização garantida. Pequenos sinais ignorados viram grandes prejuízos. O problema ele não aparece, ele evolui. Quando você vê, já é caro demais. Sem controle, você decide no escuro e seu patrimônio está se deteriorando em silêncio. Então, proprietários, cuidem o seguinte: não é porque vocês compraram um imóvel que vocês têm que deixar de cuidar dele. É exatamente a mesma questão que nós temos com a nossa saúde, com o nosso corpo. Eu pergunto para você, proprietário, sempre que você tem uma dor de cabeça, uma dor do corpo, você vai no médico? Muitos vão responder que não. Devem ter um kit de primeiros socorros em casa, com alguns medicamentos que tomam para dor de cabeça, para dor no corpo, e se automedica porque realmente aprendeu dessa forma e não precisa de médico. Para as edificações, é a mesma coisa. Por que tu não pode ter um kit de primeiros socorros para tua casa, para o teu imóvel? Saber o que fazer. Esse kit de primeiros socorros é o que a House te traz. A House te traz exatamente aquilo que tu precisa entender. E muitos proprietários são leigos, aquilo que tu precisa entender para conhecer melhor o teu imóvel, para entender os sinais que o teu imóvel está te mostrando, para daí poder tomar a decisão correta. Então, quem não monitora, paga mais caro e tarde demais. Já para ti, vistoriador, o jeito atual de fazer vistorias, ele está ultrapassado. Tu sabe disso. Processo manual lento e cansativo. Laudo sem padrão e difícil de escalar. Muito tempo para coletar, organizar e escrever. Alto risco de erro nas decisões técnicas e profissional preso ao próprio tempo. O resultado, enquanto for manual, você nunca vai escalar. Aqui na House, a gente te ensina a escalar o teu negócio. Se tu trabalha com laudos, trabalha com projeto, porque a House tem a parte de análise de projetos também. Então, engenheiro, nós temos a solução completa para te auxiliar em todo esse processo. O historiador, nós temos a solução completa para te auxiliar em todo o processo. Está difícil escalar o teu negócio? Pode estar passando pela falta de tempo. Então, nós temos que otimizar o teu tempo com a mesma estrutura que tu tem hoje. E se fosse possível fazer melhor, mais rápido e com mais precisão? O mercado não precisa apenas de inspeções. Ele precisa de inteligência aplicada às inspeções. Melhores inspeções e registros valorizam imóveis. Está aqui a nossa IA, a Halm, para concordar com isso. A House ela é muito mais do que um aplicativo, ela é uma solução completa. Ela une tecnologia com uma IA especialista. Essa IA é uma agente de IA que ela não está ali para te substituir, ela está ali para te auxiliar. Ela vai te auxiliar em tudo o que tu precisa. Ela traz um produto com um kit de vistorias personalizado, que ele está aqui do lado. Então, todos os nossos clientes do Plano Pro Anual ganham o kit de vistorias e nós também comercializamos o kit de vistorias em separado. Na parte de educação, com cursos e mentorias. A House, ela permite inspeções mais rápidas, precisas, confiáveis,
profissionais mais capacitados, otimizados e diferenciados, edificações mais duráveis, valorizadas e confortáveis, cidades mais sustentáveis, bonitas e eficientes. Tudo isso na palma da tua mão. Ela foi desenvolvida por uma dupla de primos. Eu sou o Guilherme Grins, eu sou mestre em engenharia civil, eu sou fundador da Gringa Engenharia, uma empresa localizada aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos, só na cidade de Gramado e Canela, mais de 1.500 imóveis vistoriados para laudos técnicos. Nós já realizamos projetos de engenharia em 6 estados brasileiros e 3 países. Eu sou há 10 anos professor da área de patologia das construções. Sou pós-graduado em tecnologia da construção e eu tenho realmente como objetivo garantir a durabilidade de edificações novas e antigas por meio de soluções tecnológicas eficazes. E quem está comigo nessa jornada é o Leonel, meu primo, desenvolvedor de sistema sênior com vasta experiência na criação de sistemas e aplicativos móveis. E nós estamos criando uma ferramenta que é só uma das pontas da nossa solução, completamente diferenciada de tudo que tem no mercado. Por que ser cliente da House? Seu imóvel envelhece, monitore ou perca valor. Sem registro técnico, não há garantia real. Antecipe falhas e evite prejuízos maiores. Mais produtividade e menos erros nas vistorias. Um histórico completo protege você juridicamente. Quem controla, reduz custo e aumenta o valor do imóvel. Aqui está a nossa IA fazendo a vistoria de um imóvel e gerando um relatório que vai gerar um registro da manutenção ao longo do tempo desse imóvel e vai valorizar ele. Nós queremos dinheiro no teu bolso, vistoriador. Nós queremos dinheiro no teu bolso, proprietário. E isso passa por registros de manutenção, por um registro desse imóvel ao longo do tempo mais correto e eficaz. É tecnologia, é cuidado, é valorização. Isso é House. Obrigado e até a próxima.